Salve, salve rapaziada, meu nome é Jean, seja bem-vindo ao canal Espiritualmente Falando. Antes de mais nada, se inscreve aí no canal, não esqueça de ativar as notificações apertando o sininho e dá um like, que isso ajuda o canal a crescer. Bom, hoje eu quero estar falando com vocês sobre um assunto muito sério, porém que as pessoas, de certa forma, elas brincam com isso, elas não sabem a gravidade disso. Ou seja, que são as amarrações amorosas. Ou seja, hoje o tema do canal é exatamente esse: o lado sombrio das amarrações amorosas, coisa que quem faz normalmente não contam para você. Bom, primeiro, quando você faz uma amarração amorosa, você está mexendo com o livre-arbítrio de uma pessoa, ou seja, a pessoa ela não te quer e você quer obrigar a uma pessoa a estar ali. Então, vamos falar uma coisa óbvia. Se a pessoa ela não te quer, é porque ela não te ama mais. Portanto, quem pensa em fazer uma amarração, algum trabalho nesse sentido, com certeza já tem algum problema no Ori. Ori, para quem não sabe, é a nossa cabeça, que é a nossa partícula de Deus. É um sinal claro que quem faz amarração está cometendo um erro gravíssimo de colocar a sua felicidade naquela única e exclusivamente pessoa, ao invés da pessoa pensar que ela será responsável por sua felicidade. Ela praticamente deposita todas as suas fichas da sua felicidade amorosa, ela coloca na mão daquela outra pessoa. Então, isso é um sério problema. A sua felicidade, ela sempre tem que depender de você. Mas, se fosse só esse o problema de uma amarração amorosa, até que seria bom. Porém, as pessoas se esquecem de uma coisa chamada lei do retorno. E quando você faz um trabalho de amarração, quem atua ali são quiumbas, são espíritos sofredores, são espíritos, vamos dizer assim, entre aspas, eu diria até que mercenários. E você simplesmente está trazendo esse tipo de espírito, essa carga negativa para a sua vida. Mas daí você diz: não, eu não fiz amarração com espírito, eu fiz amarração foi com um Exu, foi com uma pombagira. Certo, ok. Beleza, legal. Brasil. Acontece o seguinte: sempre existe uma guerra entre a luz e as trevas. E o Exu, que comanda tudo isso, ele trabalha com a lei do merecimento. Então, vamos supor, você fez lá seu trabalho de amarração com Exu e Pombagira. Não vou citar aqui nome das entidades, mas você foi lá, você fez esse trabalho com Exu e Pombagira, você pagou caro, e esse Exu, ele quando dá certo, entre aspas, ele vai trazer aquela pessoa para o seu lado.
Porém, existem Exus que são voltados para a luz e ele vai resgatar esse Exu que trouxe aquela pessoa que você ama para o seu lado. Porém, existe uma coisa chamada punição. Esse Exu, ele vai pagar pelo que fez, ele paga pelo que fez e ele não vai deixar barato. Como é merecimento, como tudo é merecimento e você prejudicou uma pessoa ao estar amarrando ela, esse mesmo Exu que você fez lá a amarração, ele vai voltar para te cobrar e para te punir por aquilo que você fez. E daí a prova que eu tenho disso são os casos que chegam até mim, onde eu não vejo não conheço um caso de alguém falar para mim, olha, eu fiz aquela amarração já faz 1 ano e eu estou feliz. Tudo que eu vejo em quem faz amarração é uma felicidade temporária. Agora, só para ilustrar o que acontece quando você faz uma amarração que tem consequência, eu vou estar contando alguns casos para vocês aqui. Em um dos casos, a mulher, ela fez a amarração, o homem, de fato, ele voltou. Acontece que ele voltou até melhor do que era, porém ela passou a ver vultos e adquiriu frieza sexual. Então eu pergunto, valeu a pena fazer a amarração? Ah, mas isso foi um caso isolado, a pessoa não sabia fazer. Outro caso também que eu vi de amarração foi que o cara ele adquiriu um ciúmes possessivo, ou seja, ele ficava desconfiado, ficou muito grudento e isso acabou sendo um relacionamento que não teve felicidade. O que teve foi um relacionamento baseado em brigas. E o terceiro caso, o rapaz ele tinha uma vida totalmente estabilizada. Depois da amarração, a vida dele passou a afundar, passou a ir pro fundo do poço e ele simplesmente perdeu o brilho no olhar e o namoro do casal por causa disso também acabou sendo prejudicado. Ele perdeu o ânimo para sair, ele perdeu o ânimo para fazer qualquer coisa, enfim, se tornou um relacionamento chato, um relacionamento sem sal, sem brilho. Outra situação, houve a amarração, o cara voltou, porém antes o cara ele era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa guerreira, porém o que aconteceu? Ele voltou, simplesmente ele perdeu o emprego, daí ele fica em casa o dia inteiro, ele não quer saber de nada e ainda por cima arrumou uma amante e agora ele não quer se separar. E obviamente a pessoa que fez essa amarração, ela se arrependeu e segundo o próprio depoimento dessa pessoa, ela diz, olha, eu tenho ele ali dentro de casa, mas
não tenho ele na minha vida. Ele está ali, mas ao mesmo tempo essa pessoa ela não está comigo. Daí, para o vídeo não ficar muito longo, esses foram apenas alguns casos também. Também tem caso, esse sim mulher fez a amarração, tá lá com a pessoa há 3, 4 anos, porém, o que acontece? É um relacionamento totalmente desestruturado, bagunçou totalmente com a família dela, ao ponto deles saírem de briga, com faca mesmo, desestruturou os filhos, ou seja, tá uma família totalmente destruída. Então, tomem cuidado quando vocês fazem amarração, quando vocês querem uma pessoa à força. Esses casos que eu contei são apenas um resumo. Sem contar que, dependendo do caráter, isso mesmo, do caráter de quem faz a amarração, aí sim que você vai ter muito que colher mesmo. Por exemplo, tem gente que nem faz amarração por amor, simplesmente faz amarração por orgulho, diz, não, fulano me humilhou, eu quero ele aos meus pés, para depois eu desprezar ele. Imagina o Exu que você vai trazer para sua vida com esse sentimento de vingança. Imagina como ele vai agir em você, se é que não está agindo já, né? Já que com esse pensamento, desculpe a palavra, esse pensamento tão baixo, tão mesquinho, tão egoísta. Imagina o que vai acontecer com você. Outras diz, eu amo ele, eu o amo, né? Daí simplesmente diz, mas meu orgulho é maior, bloqueia no WhatsApp. Daí eu falei para essa pessoa, simplesmente, desbloqueia. Desbloqueou, o cara chamou ela para sair, ela foi e ainda ficou fazendo charminho. Ou seja, não tem amor nenhum, não tem sentimento, a pessoa só quer estar ali por um orgulho, por um ego ferido. Ou seja, não tem como dar certo, isso vai ferrar sua vida no final. Então, por favor, pense 1000 vezes antes de estar fazendo qualquer tipo de trabalho de amarração amorosa, destruição, brochamento, porque um dia tudo isso vai se voltar contra você e você não será feliz. Valeu, galera, um forte abraço, até mais, até a próxima, tchau, tchau.